Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Então olha só, o que acontece? Na aula passada a gente começou o endereço IP, não foi? Então vamos rever algumas coisas aqui rápido. Todo computador precisa de um endereço. Esse endereço do computador é chamado hoje de endereço IP, que segue as regras do protocolo TCP/IP, ok? Então ele segue a regra do protocolo TCP/IP. Se todas as máquinas seguirem esse protocolo TCP/IP, elas conseguem se comunicar. E esse protocolo diz que cada máquina precisa de um endereço IP, ponto, que é o endereço de comunicação, beleza? Como é que funciona o endereço IP? Estamos falando de IPv4. Como é que funciona isso? O IPv4, versão 4. Ele tem 4 octetos, 1, 2, 3, 4 octetos, cada octeto dividido em 8 bits. E ele é separado em duas partes. Uma parte que determina a qual rede ele pertence, rede, não é isso? Vou botar aqui o R de rede. E uma parte que determina o host, que é a estação de trabalho. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha rede 192.168.0 e minha estação 1. Se nessa mesma rede eu tivesse outra máquina, a outra máquina poderia ser 192.168.0. Agora, aqui seria de 2 até 254 que eu posso ter, certo? Então, minha máquina pode ser de 2, qualquer valor compreendido entre 2 e 254 eu posso usar. Então, eu vou usar aqui o valor 10. Posso? Posso, sem problema nenhum. Tá? Tendo compreendido entre 2 e 254, pode. 1 não posso, que eu já usei. Tendo o valor de 2 até 254, eu posso usar. Ok? Sem estresse nenhum. Beleza? Entenderam? Então, eu tenho o endereço IP que é dividido em rede e host. O que determina essa divisão, quantos octetos são para a rede e quantos são para o host, é a classe. Já mostrei para vocês como é que funciona a classe. Apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. Como é que funciona a classe? A classe determina a quantidade de octeto para cada endereço. Já vimos isso. Classe A, B e C. A classe A determina que... Como é que é a classe A? A classe A, o primeiro octeto da rede e os 3 últimos da estação. Isso é classe A. Classe B, vou mudar aqui a cor. Como é que muda aqui a cor? Cor, tá aqui, cor. Classe B, os 2 primeiros é da rede e os 2 últimos da estação. E classe C, vou botar aqui um verde, os 3 primeiros da rede e o último da estação. Então seria classe A, B e C, ok? Na classe A, o primeiro octeto é da rede e os 3 últimos da estação. Na classe B, os 2 primeiros é da rede e os 2 últimos da estação. E na classe C, os 3 primeiros da rede e o último da estação. Já vimos isso na aula anterior. É só abrir o vídeo da anterior que vocês vão ver. Só estou revendo aqui rapidinho. E o que determina isso? É o primeiro octeto. Então é isso, galera. Então vocês pegaram essa parte aí, né? Então como é que funciona aqui a parte das classes? Já vimos isso também, já vimos essa mesma tabelinha também. Classe A de 1 a 126, classe B de 128 a 191 e classe C de 192 a 223. Não é isso? E a divisão está assim. Classe A, o primeiro, como eu mostrei agora para vocês, o primeiro da rede, os 3 últimos do host. Classe B, os 2 primeiros da rede, os 2 últimos do host. E classe C, os 3 primeiros da rede e o último do host. O que acontece? Existe uma coisa chamada máscara de rede. Para que serve a máscara de rede? A máscara de rede serve para identificar, para o computador identificar qual é a classe. Como é que o computador identifica? Pela máscara de rede. Então, é bem simples de identificar. Da seguinte forma, vou botar aqui para vocês entenderem melhor. Vou botar aqui, ó. Vou voltar para cá.
Vou botar aqui da seguinte forma. O valor 255, vou desenhar, vocês vão entender. O valor 0, rapaz, ficou muito ruim esse 0. O valor 0 representa rede. E o valor 255 representa o host, a estação. Isso aqui para a máscara de rede. Então, voltando, o que é máscara de rede? É bem simples. Máscara de rede é um endereço, como se fosse um endereço IP, onde ele é representado por 0 e 255. 0 representa a rede e 255 representa o host. No caso, eu troquei. Aqui, ó, tem aqui, ó. Tem aqui, eu inverti. É 255 para a rede e 0 para o host. Esquece isso aqui, então. Esquece que eu troquei. Vamos lá, eu inverti. Esquece isso. Acabei de inverter. Minha cabeça está doida aí. Então vamos lá, vou apagar aqui. Vou apagar. Ah lá, cadê a opção de apagar aqui? Porque eu esqueço toda hora de que tá. Tá, aqui. Vou apagar. Rapaz, cadê? Aqui, selecionar. Pronto. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. O que é uma máscara de rede? Máscara de rede para o computador, quando nós temos o número 255, ele representa a rede. Vou botar mais bonitinho então agora, já que eu apaguei, eu vou botar mais bonitinho. 255, ele representa a rede. O valor 255 é para a rede. E o 0 representa a estação de trabalho. Certo? Então, é bem simples. Se eu tenho um IP de classe A, se o primeiro octeto é da rede, os últimos do host, como é que ficaria a máscara de rede? 255.0.0.0.0. O que é isso aqui? É a máscara da classe A. Por que é da classe A? Que da classe A é essa divisão. O primeiro octeto é da rede, e os dois últimos da estação. Rede representada por 255, estação por 0. Classe B, 255.255.0.0. Classe B. Por quê? Porque na classe B, os dois primeiros octetos da rede e os dois últimos da estação. E classe C, como fica a máscara de rede na classe C? 255.255.255.0. Isso aqui é da classe C, ok? Então é bem simples. Voltando, o que é máscara de rede? Máscara de rede é quando nós temos um endereço representado por 0 e 255 apenas, para identificar o computador, identificar qual a classe ele pertence. Quando tem 255 representa a rede, quando tem 0 representa o host. Então na classe A, como primeira da rede, os três últimos do host, fica a máscara de rede fica 255.0.0.0. Na classe B, 255.255.0.0. E na classe C, 255.255.0. Porque que acontece? Toda vez que a gente configura o IP, o computador configura automaticamente a máscara. Por exemplo, olha aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui no meu computador que eu estou usando o endereço IP, parte de endereçamento IP. Deixa eu ver aqui, internet. Vamos ver aqui que eu vou passar para essa outra tela aqui para vocês poderem ver. Pronto. Pronto. Tá aqui, ó. Vamos ver de rede local aqui. Está desconectado. Vou vir aqui, propriedades. Isso aqui é da minha máquina, é real. Tem simulador não. Propriedades. Da minha máquina mesmo. Pronto, olha aqui. Se eu vier aqui, ó. Protocolo IP versão 4. Propriedade. Tá sem IP nenhum, tá com IP automático.
Mas caso eu venha aqui configurar o IP, usar o seguinte IP, vamos dizer aqui, exemplo, 192.168.0.1. Se eu configurar esse IP na minha máquina, olha aqui a máscara de subrede que a gente está falando agora. Essa é a classe C. Se ele é classe C, qual é a máscara? 255.255.255.0. E o Windows é inteligente. Quando eu clicar aqui, ele já vai sumir automaticamente a máscara. Olha, pronto, já sumiu a máscara. Certo? Porque ele é automático. Vou cancelar e vou abrir de novo. Vamos lá, propriedades. Vou botar um IP, vou botar um IP de classe A. 10. Já botou lá. Só botar um 10, ele já sabe pelo primeiro octeto, ele já sabe. 255.0.0.0. Ok? Porque é classe A. Vou cancelar, vou botar agora a classe B. Classe B é 150. Vou nem configurar o resto. Vou mudar aqui, ó. Vou apertar o Tab para mudar. Ele vai botar 255.255.0.0, certo? Olha lá. Botou. Então, toda vez que a gente configura um endereço IP, automaticamente a gente tem que configurar a máscara de rede, também conhecido como máscara de subrede. E a máscara de subrede trabalha da forma que está aqui, ó. 255 é um octeto que representa a rede e 0 representa o host dentro da máscara de subrede. Se eu tenho a classe A, 255.0.0.0. Se eu tenho classe B, 255.255.0.0. Se eu tenho classe C, 255.255.255.0. É só seguir, como eu falei anteriormente agora na revisão rápida, ou só seguir para a gente aí na tabelinha que eu mostrei hoje para vocês de endereço classe A, e classe B e classe C. Todo IP precisa ser configurado também a máscara de subrede. Mas lembrando que o computador Windows hoje é inteligente, você define o IP, se o IP for manual, automaticamente ele pega a máscara de subrede. Valeu, galera? Vamos se falando, tamo junto, um abraço para vocês. Vou passar o exercício, para completar. Abraço!